a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amém. Bom estarmos aqui nesta noite louvando ao Senhor. Eu quero cumprimentar mais uma vez os irmãos com paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos na noite do dia de hoje tratar desse tema, discorrer dentro daquilo que está proposto. E o texto é aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 11. E a indagação é: está Deus tentando obter sua atenção? É uma pergunta, né? Eu vou fazer a leitura aqui do versículo 11 do capítulo 12 aos Hebreus. E fica o tópico aí, para a nossa meditação. Está Deus tentando obter sua atenção, a minha atenção? O texto ele já está logo na sequência aqui no telão, irmãos. Então diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A nossa versão, que nós temos costume de ler, ela é um pouco diferente. Eu faço questão de ler novamente na nossa versão, irmãos. Diz assim: e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. O entendimento é bem o mesmo, né? Não tem mudança. Meus queridos, nós, fazendo uma rápida observação, temos nos dias de hoje um evangelho globalizado, é o mesmo no mundo inteiro. Temos visto um evangelho de facilidade, irmãos, um evangelho onde mudanças e mudanças tiveram, mudanças radicais e mudanças essas que trouxeram muitas facilidades, né? Nós poderíamos lembrar que nós mesmo, Igreja de São Miguel, já fomos uma igreja muito mais, irmãos, rigorosa do que hoje, mas ao decorrer do tempo, aprendendo ainda mais a palavra, nós chegamos a entender que algumas coisas, sim, de fato, era até exagero. Então, era de se considerar. Mas uma coisa que é
para nós observarmos, irmãos, mesmo nós tendo algumas condutas exageradas e observando ao decorrer do tempo que de fato era exagero, né? Algumas pequenas coisas, né, irmãos, que nós observamos, que era pecado beber refrigerante, era pecado ter televisão dentro de casa porque o diabo morava dentro dela, e assim sucessivo, um monte de exageros, né, que nós, ao decorrer do tempo, por aprender a palavra, por isso que é fundamental o estudo da palavra, foram se perdendo aos dias esse tipo de ensinamento, de entendimento de homens, né? Mas ao ser revelado, ou seja, recebendo a revelação da palavra de Deus, muitas coisas se ajustaram, ao ponto, irmãos, de hoje estar até, diríamos assim, uma extrema facilidade dentro das igrejas, ao ponto de que parece que Deus mudou. Mas uma coisa é certa, irmãos, nós temos mudado de tempo em tempo, mas uma coisa é certa: Deus é imutável, Ele não muda, né? E isso nós temos que guardarmos e entendermos qual é a vontade de Deus para a sua igreja, que assim também Ele teve uma vontade para o seu povo, e o seu povo assim só trouxe decepção, e a igreja é quem o Senhor nos dias de hoje conta para que ela continue sendo sal da terra e luz desse mundo, para apregoar as boas novas, né? Mas quando nós falamos que Deus não muda, irmãos, nós percebemos que o Evangelho, por mais que é mostrado com uma certa facilidade, e hoje nós observamos muitas das vezes, irmãos, ensinamentos como que Deus fosse aquele que é pintado aí fora, que não tem nada a ver com Deus, aquele homem barbudo que parece que carrega um saco nas costas, entregando presente para todo mundo. Isso aí é cabeça do homem, isso é pensamento de homem, isso não existe, irmãos, porque o único objetivo que Deus tem para com o homem, Ele cumpriu na cruz através de Jesus. Esse objetivo ele tinha e foi cumprido na cruz. Por causa da caída do homem no Éden, o Senhor levantou um segundo Adão e cumpriu a sua justiça nesse homem, que é o homem sobre todos os homens, que é Jesus. Então o Senhor cumpriu com a sua palavra, e aí Ele não mudou a sua forma de agir. Por isso que dentro do texto que nós lemos, e vamos fazer algumas observações dentro desse estudo, irmãos, nos mostra que nós passaremos por um momento de dificuldade, passaremos por um momento de correção, passaremos por momentos, irmãos, que muitas das vezes nós não vamos nem entender, porque nós sabemos, irmãos, que Deus Ele é amor. Por isso que nós fomos alcançados, por isso que nós fomos libertos, por intermédio de Jesus nós fomos alcançados e libertos, e Deus, pelo seu amor, assim o fez. Mas Ele ainda permanece sendo justo, Ele permanece agindo com justiça. A palavra nos diz que Deus, a sua justiça é com equidade, ela é igual para todos. Ninguém vai ser privilegiado dentro da justiça de Deus, e sim aquele que permanecer diante dele, obedecendo e observando a sua palavra. Então Deus ele tem a sua forma de chamar a atenção dos seus, porque uma coisa é certa, irmãos: Deus tem uma particularidade com cada um de nós. A obra que Deus tem na vida do Osias, Ele não tem na vida da irmã Eusira. É totalmente diferente. Mas os dois não são um. Mas o chamado na vida de um é diferente da vida do outro. Mas o casal não é um? Sim, é um. Nessa junção, agora os dois se tornaram um. Mas Deus tem um chamado específico para cada um. Por isso que é algo de nós observarmos. Aí nós fazemos uma pequena observação, que há quem às vezes aí fora nos ministérios, a mulher do pastor tem que ser missionária ou pastora, e isso não é bíblico. Isso aí são pensamentos e sentimentos criados pelo homem. Então o chamado que Deus tem na vida do homem, ele não tem na da mulher na mesma proporção. Pode ter? Não tenha dúvida, pode ser que tenha. Como pastor eu não digo, porque a Bíblia não nos mostra tal responsabilidade para a mulher, mas como uma grande adjuntora, não
dúvida, como uma mulher que vai caminhar junto, sendo ali parte do ministério dele, não tenha dúvida. Então, por quê? Porque Deus tem um chamado específico na vida de cada um. E Deus, muitas das vezes, irmãos, para que esse chamado ele venha a ser assim, aperfeiçoado, o Senhor tem a sua forma de agir. Então, por isso que muitas das vezes, irmãos, é o que diz o texto aqui, né? E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Correção da parte de Deus, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, é a forma que Deus trabalha na vida dos seus. Não é na vida de qualquer um, é na vida daquele que Ele chamou para a sua boa obra, né? Então vamos lá, irmãos. A disciplina e o castigo de Deus é um tema que todos os cristãos devem aprender, porque mais cedo ou mais tarde, a maioria provavelmente descobrirá que o significado, ou seja, descobrirá o que significa ser disciplinado pelo Senhor. Ao longo do tempo, muitos vão saber o porquê, irmãos, de tal disciplina. E aí, irmãos, eu não pego nem a disciplina na sua palavra, diríamos ali, mais conhecida como, diríamos, correção, mas ensinamento. Os ensinamentos de Deus, muitas das vezes, nos vêm para que nós estejamos de conformidade à sua vontade. E às vezes os ensinamentos do Senhor é algo que confronta, irmãos, a nossa natureza, vai de contra a nossa natureza, que ela é pecaminosa. A nossa natureza é pecaminosa, ela mesmo que foi aperfeiçoada em Cristo, mas o velho Adão não foi sepultado num todo. Se não tomarmos cuidado, o velho Adão ele se levanta, mas Deus tem a sua forma de ensinar-nos dentro das suas disciplinas de que forma que nós temos que caminhar. E isso é geral, é para todos nós ao qual Deus chamou para a sua obra, né? Então, a correção de Deus, irmãos, ela tem um momento certo de vir para nos chamar a atenção. De acordo com a Bíblia, o castigo do Senhor geralmente é considerado doloroso e desagradável. Foi o que nós acabamos de observar em Hebreus 12, 11. Destinado a ser uma repreensão para mudar o comportamento de alguém. No Antigo Testamento, os sofrimentos dos filhos de Israel, incluindo a derrota por exércitos inimigos, foram muitas vezes referidos como castigo para o pecado e a rebelião. Irmãos, a gente percebe que quando nós observamos a Bíblia num todo, se pegarmos o seu contexto no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo aqui, me vem aqui agora, ele escreveu ele nos deu uma informação quando ele escreveu para a igreja de Corinto, foi justamente isso, né? Está aqui, ó. O capítulo 10 de 1 Coríntios, ele diz, o subtítulo diz assim, ó: não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas tentaram. Aí ele diz assim, ó, versículo 1, capítulo 10 de 1 Coríntios: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram o mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos
feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Percebe-se, irmãos, que a palavra do apóstolo para aquela igreja, de exortação, porque certamente ali, irmãos, tinha um povo que conhecia a lei, que sabia da lei, como o povo tinha perecido. Então, para que não se repetisse isso, né? Então, que tivesse atento, porque muitos sofreram, prostraram no deserto por conta da desobediência, né? E ele continua aqui, ó: não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para afogar. E aí ele vem, irmãos, exortando a igreja. E se vocês pararem, se vocês continuarem observando esse capítulo 10 inteiro, irmãos, ele vai nos mostrar que muitas das vezes, se não tomarmos cuidado e tivermos o conhecimento da palavra, tem deles que estará ali fazendo meio que misturando treva com luz, culto a Deus e culto a demônios. Então ele começa a trazer uma exortação, irmãos, mostrando de que a igreja não deveria entrar pelo mesmo caminho de erros ao qual o povo de Israel assim o teve, né? E Deus assim, pelo seu amor, exortava eles, permitia o quê? O castigo, permitia que o inimigo se levantasse e prevalecesse nas guerras, nas pelejas. Para quê? Para que eles se voltassem para Deus. Então Deus tem a sua forma, irmãos, de chamar os seus e de fazer com que eles busquem a Deus. Porque, irmãos, é triste percebemos alguém distante de Deus, depois de ter se alimentado, desfrutado dessa palavra, ter sido abençoado por intermédio dessa palavra, dar as costas para o Senhor. E aí é interessante, irmãos, que o homem muitas das vezes ele faz isso, e o amor de Deus é tão grande que o desgraçado não morre. Eu aprendi essa palavra desgraçado pelo meu pastor, que desgraçado não é no sentido da palavra pejorativa, é o que é desprovido da graça, é aquele que dá as costas para a graça de Deus. Então, e não morre, sabe por quê? Por causa do amor de Deus. E Deus deixa, permite, mas vai haver um momento em que Deus vai chamá-lo para que ele não morra perdido. Claro, irmãos, eu vou dizer que isso não é regra, mas Deus tem a sua forma de chamar os seus, né? E aí, irmãos, é a forma que Deus trabalha. E o que nós temos que estar atento, por isso que é bom conhecer a palavra, de perceber quantos erros cometeu Israel. Quantos erros cometeu Israel, e ainda hoje, irmãos, estão embaixo da vara por causa da desobediência. Vocês sabiam que ainda hoje, irmãos, Israel sofre por causa da desobediência? A luta que Israel passa. Paramos um pouquinho para falar só da história, irmãos. Nós estamos vendo essa guerra ali em Israel, mas é curioso que eles adquiriram uma característica, irmãos, que é singular no Oriente Médio. É um povo amável, é um povo solícito, é um povo acolhedor, é um povo, ali no Oriente Médio não tem uma nação igual a Israel, deles serem bons. É interessante que essa semente ficou dentro deles, né? Essa semente da parte de Deus ficou dentro deles. Então eles são um povo acolhedor, é um povo pacífico. Vocês estão vendo ali eles fazendo o que está fazendo, brincando, irmãos, tipo, o que eles estão fazendo? Calma aí, vocês nos desafiaram, vocês nos afrontaram, tá bom, tem o retorno. Mas no coração daquela nação não é aquilo. Ali é uma resposta bélica, irmãos, pelo governo, mas o povo não é daquele jeito. Sobretudo, eles creem que quem vai dar essa vitória para eles nessa guerra contra os inimigos que são os terroristas é Deus. É Deus. E através de quem? Do seu exército ali que Deus levantou. Então é um povo crente, é um povo crente segundo a visão deles. Não é crente em Cristo Jesus, mas
mas eles acreditam em Deus. Mas uma coisa é de observar, irmãos, eles vivem em luta e peleja até hoje por causa da rebelião, por causa da desobediência. Vocês lembram, eu já falei isso aqui em outras feitas no nosso estudo, e eu repito, vocês lembram que quando teve aquele momento em que Jesus estava para ser crucificado, aí Pilato, na sua forma sarcástica ali, querendo se eximir de responsabilidade, ele diz que lava as mãos consternamente aquele inocente e lança a responsabilidade para o povo de Israel. E aí, diante do povo, é feito demonstrada aquela situação, e ele transfere a responsabilidade, e ele diz que não seja sobre ele a responsabilidade do inocente. E o povo chegou a clamar que seja sobre nós e os nossos filhos. Ou seja, eles pediram para si a responsabilidade da morte daquele inocente, ao qual Deus tinha um projeto, irmãos, em que Jesus morresse, como ali aconteceu, estava tudo dentro do script de Deus, mas o povo chamou para si a responsabilidade. E aí, irmãos, imagina, que seja sobre nós e os nossos filhos. E ainda hoje eles sofrem por causa disso. Ainda hoje, e quanto sofrimento não teve daquele tempo até hoje. Se pararmos para observar, só na época de Hitler foram milhões e milhões exterminados, tudo por causa, irmãos, da rebelião, tudo por causa da rebeldia. Mas Deus não deixou de amar Israel. Israel ainda é amado por Deus, e Deus tem um propósito com Israel. Se olharmos para a palavra dentro da forma escatológica, nós vamos ver que Deus tem um momento certo de chamar Israel para cenário e concluir a obra que tinha a realizar na vida deles. Mas o grande plano que Deus hoje tem para com esse mundo é através da igreja, é através da minha vida, é através das nossas vidas, irmãos. Então, Deus ele vai ter a sua forma de nos chamar. Então, muitas das vezes, Ele vai permitir situações adversas, situações difíceis, para nos chamar a atenção. Não tenha dúvida disso, irmãos. Lendo rapidamente alguns versículos que nós temos ali, está ali, Deuteronômio capítulo 11, versículo 2, para nós corroborarmos com o que está no escrito, diz assim, capítulo 11, versículo 2: E hoje sabereis que falo não com vossos filhos, que não sabem e não viram a instrução do Senhor, vosso Deus, a grandeza, a sua mão forte e seu braço estendido. Vamos lá, mas o propósito de castigar não é destruir, ou seja, porque quando vem a correção de Deus, ela não é para destruição. Me faz lembrar, o pastor Reinaldo, muitas das vezes ministrando aqui, ele chega a dizer que prova não mata ninguém. Realmente é fato, eu nunca vi ninguém morrer na prova. Misericórdia, quanto que nós já não passamos prova ardida e não morremos, sobrevivemos. Então a prova não é para matar, a prova é para aperfeiçoar. Por mais que a gente desce lá no vale da sombra da morte, diante da prova, mas não morre. Daqui a pouco o Senhor vem, nos levanta e faz com que nós continuemos a caminhar. Então a prova não é para matar, a prova ela é para aperfeiçoar. Salmo 118 diz assim: o Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Então é isso aqui, né? Houve um castigo da parte de Deus, sim, mas não era para morrer. Não é para morrer. Então a prova não é para morrer. Não é verdade, irmãozinha? A prova foi para morrer? Não foi. Está aí testificando. Então não era. Se fosse, estava dando glória na eternidade. Mas a prova, ela veio porque Deus está chamando a atenção para alguma coisa. Quando nós passamos por uma prova, irmãos, algum aperto, sabe uma coisa? É Deus se comunicando com os seus. É o Criador se comunicando com a criatura. E nós temos que ir buscar o Senhor. Senhor, o que tu queres? Misericórdia, o que está acontecendo? E aí tem que ter um relacionamento para que Deus venha
conversar e mostrar o que precisa ser feito, se é correção, que Ele corrija, se é algo que Ele tem a fazer por intermédio da nossa vida, que o faça, se é alguma responsabilidade que Ele assim venha cumprir, irmãos. Mas uma coisa é certa, o Senhor, Ele está se comunicando, né? Mas trazer arrependimento. Então, mas o propósito de Deus, de castigar não é de destruir, mas de trazer arrependimento. E aí nós podemos ver ali Jeremias 31, 18 e 19. Jeremias 31, 18 e 19 diz assim, ó: bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castiga-me, e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. O 19: na verdade que depois que me converti, tive arrependimento, e depois que me conheci, bati na minha coxa, fiquei confuso, sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Olha que interessante, né, irmãos? A fala do profeta para com Deus, né? Na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento, né? A conversão, converteu. Meu Deus, eu não acredito que eu fazia isso. Eu não acredito. Então, quer dizer, o arrependimento, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, não deixe que eu cometa mais esse erro. Então, percebamos, irmãos, o que é a conversão. Só que a conversão foi algo provocado por Deus. Deus é que provocou a conversão na minha vida, nas nossas vidas. Quem é que pediu para ser crente nessa vida? Nenhum de nós. Aconteceu porque Deus provocou a situação. Ele teve a sua forma de chamar a cada um de nós. Cada um de nós, irmãos, temos a nossa mente cravada no nosso coração, como foi o chamado de Deus. E quando eu me lembro, eu me regozijo, irmãos, de ver como superabundou, irmãos, a graça de Deus na minha vida, porque o pecado abundou, mas a graça superabundou. E aí, irmãos, nós só temos que agradecer a Deus, né? E restaurar a bênção de Deus. Está lá o Salmo 94, versículo 12. Então, diante disso, restaurar a bênção de Deus, né? O que está escrito em Salmo 94? Versículo 12 diz assim: bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Feliz, irmãos, feliz, bem-aventurado, feliz é aquele ao qual o Senhor chama de tal forma, ou repreende. Esse é feliz. O Senhor, irmãos, tem a sua forma de chamar os seus, e Ele, quando repreende, Ele mostra que nós somos alvo do projeto dele. O Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Não tem coisa melhor do que nós conhecermos a palavra de Deus, irmãos. Conhecer a palavra de Deus, jamais nós seremos enganados. É o que eu costumo dizer, irmãos: ventos e doutrina passarão distante de nós, não vamos nos abraçar, porque nós conhecemos a lei de Deus, a lei do Espírito de Deus nas nossas vidas. Não seremos enganados de forma alguma. Enquanto o Espírito Santo habitar dentro de nós e nós tivermos comunhão com Deus, mediante a sua palavra, não seremos enganados de forma alguma, porque a sua palavra, ela foi enxertada dentro de nós. Vamos lá, o castigo não é uma coisa ruim, até parece que é ruim, mas não é, né? Embora desagradável, a disciplina é vital na vida de um crente que está em rebelião contra Deus. E aos
comando da Bíblia. Porque isso, irmãos, é uma palavra que parece que até é pesada, né? O crente em rebelião com Deus. Será que existe crente em rebelião com Deus? Pelo menos, graças a Deus, o Miguel não tem, né? Mas imagina, irmão, um crente em rebelião com Deus, mesmo assim, ele contrário à vontade de Deus, mesmo assim, irmãos, Deus ainda mostra o seu amor através da sua misericórdia, né? É a correção e a disciplina de um Pai celestial amoroso para com seus filhos. Deus nos ama como Pai. Portanto, o comportamento pecaminoso torna necessário que Deus nos disciplina com dores espirituais. Olha, irmãos, tantas as permissões de Deus para atrair o homem para Ele de novo, e às vezes o homem se faz surdo, cego, e faz caminho contrário. Vocês lembram de Jonas, irmãos? É curioso, né? Jonas, ele sai contrário ao plano de Deus, justamente porque ele conhecia Deus. Por ele conhecer a Deus, ele falou assim: não, eu não vou, e ele foi embora. Como é que pode o homem conhecer a Deus, saber do seu amor e da sua misericórdia, e falar assim: não? Porque Jonas queria que Deus não fosse amoroso com aquele povo, e sim vingativo, que matasse, porque aquele povo era contra o povo de Jonas. Então ele fez um caminho contrário. Mas como é que o homem pode querer, irmãos? Como é que o barro pode querer o vaso contender com o oleiro? Não adianta, tem que ser submisso, porque o homem não consegue entender a Deus na sua totalidade. Ele tem que sim fazer aquilo ao qual Deus determina a ele. E aí ele foi no caminho contrário, mas não teve jeito, porque era Jonas que tinha que fazer o trabalho, não era outro. E aí ele foi no caminho contrário. Deus fez ele voltar no caminho correto, e ali Deus deu uma lição para Jonas, que quem mais precisava daquela lição não era o povo, e sim o próprio Jonas. Imagina, irmão, Jonas sendo crente rebelde, Deus com o seu amor sobre a vida daquele homem, e ele indo contrário a Deus com rebelião. E aí Deus traz Jonas de volta e dá uma lição para ele no seu amor, na sua misericórdia para com o homem, para com o ser humano. E aí, irmãos, a lição ela é forte a ponto de nós não entendermos, porque muito além do nosso entendimento, como já diz o cântico, irmãos, vai muito além do nosso entendimento. Deus nos ama como Pai, portanto, o comportamento pecaminoso torna necessário que Deus nos discipline com dores espirituais, mentais, físicas e perdas financeiras. Então, muitas das vezes, irmãos, se nós pararmos para observar, o crente entra nesse bojo de situação, dores espirituais, mentais, físicas, perdas financeiras, e ele não sabe o que está acontecendo. Mas meu Deus, o que está acontecendo? Aí, o primeiro que aparece pela frente, é o diabo, agora querendo acabar com a minha vida. Não, calma aí. Como é que o diabo ele pode tocar naquilo que é de Deus? Ele não tem condições para isso. Porque se acontecer tais lutas na nossa vida, nós temos que ir para onde? Nós temos que ir buscar o Senhor para saber o que está acontecendo. Senhor, o que está acontecendo? Por que isso? Onde que eu tenho errado? E aí temos que se debruçar, buscar e saber o que está acontecendo. Ele vai falar. Não tenha dúvida, irmãos. Deus, Ele ainda hoje fala com os seus. Nós não ficaremos de forma alguma confundidos. Deus, certamente, irmãos, as suas correções, ela vem para nos aproximar dele. A Bíblia diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Se Deus me aceitou como filho, a cada um de nós, Ele vai trabalhar da forma que Ele quiser, irmãos. E sabe o que você tem que fazer? Se tiver doendo, você fala: ai,
Ai, mas eu estou aqui, Senhor. Está doendo? Mas eu estou aqui, Senhor. Nunca devemos responder, irmãos, à altura. Nós temos que passar pelo vale ao qual Deus determinou que viéssemos passar, dando glória a Ele e aguardando o momento em que Ele vai nos dar o escape. Vocês percebem que isso aqui, irmãos, foge do natural hoje do Evangelho? Isso aqui não é para encher a igreja. Isso aqui que nós estamos pensando não é para, irmãos, nossa, mas é isso mesmo? Isso é o Evangelho de Cristo, irmãos. Isso é o Evangelho do próprio Deus. Esse foi o tratamento de Deus com o seu povo e ainda hoje é com a igreja. Mas nós deixaremos de ser abençoados? De forma nenhuma. Nós deixaremos de nos alegrarmos na presença do Senhor? De jeito nenhum. Nós deixaremos de sentir a presença de Deus? De maneira nenhuma. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele vai sempre nos chamar a atenção para que nós venhamos estar sempre próximo dEle. Porque nós temos, irmãos, uma facilidade. Nós temos uma facilidade para o erro. Nós temos uma facilidade para o pecado. Vocês não tenham dúvida disso. Eu falo isso, irmãos, convicto por uma vida no cotidiano, percebendo. Eu trabalho no meio de um monte de crente. Boa parte dos meus colegas de serviço falam que são crentes, irmãos. E eu fico só observando, porque eu fico meio que quadrado. Meu Deus, eu não consigo compactuar, irmãos, com o comportamento dos meus irmãos que dizem que são crentes. Os meus chefes são crentes. Eu tenho um chefe que ele é um dos grandes dentro da empresa, e eu sentei com ele para conversar, irmãos, e olha que coisa, às vezes eu fico com meu Deus, sempre misericórdia, né? Sou meio ousado, né? Você sabe, porque nos nossos serviços nós usamos o nome de guerra. O meu nome de guerra é Marcos Santos. Maravilha. O nome de guerra desse meu chefe, o nome dele é Eliezer. Eliezer de Jesus. Sabe qual é o nome de guerra dele? Jesus. Irmãos, eu falei, meu Deus, eu preciso conversar com esse homem. Eu preciso ter a oportunidade de sentar e conversar com esse homem. Por quê? Descobri que ele era desviado. E eu pedi para Deus. Aí chegou um dia que surgiu a oportunidade. Eu fui lá e sentei. Me apresentei. Eles, quando vê qualquer um chegando, eles já fazem um levanto para saber quem é a pessoa. Então me puxaram tudo que eu faço, quem sou, de onde que eu vim, se tem alguma coisa contrária ou negativa ou positiva. Ele já me conhecia. Aí eu sentei, irmãos, e fui conversar com ele. Diante de Deus, eu falei, me permita que eu não te chame de Jesus, porque Jesus eu conheço só um. E eu não posso chamar o homem de Jesus, porque é um nome que é sobre todo nome. Irmãos, eu fui na liberdade para conversar com ele de Cristo. Porque eu precisava de alguma coisa. Bem verdade, eu fui lá porque eu precisava vir cultuar no domingo e queria que ele me ensinasse no sábado. Quando eu preciso cultuar no domingo, trabalhar no sábado, porque o domingo eu cultuo. Então eu ia pedir isso, mas eu nem quis falar disso. Eu fui falar, e aí ele ficou assim. E aí eu fui, irmãos, aí misericórdia, né? Aí comecei a conversar com ele e tal. Eu vou para a igreja, não sei o que e tal. Aí, conversando, se familiarizando ali, irmãos, essa palavra dele, que eu vou para a igreja, foi quase no final da nossa conversa. Ele falou assim, eu vou para a igreja, meu irmão é pastor, eu faço isso, você não tem que ir para a igreja. Para com essa ideia de ir para a igreja. Você tem que se tornar a igreja. Você tem que ser a habitação de Deus, Ele tem que habitar dentro de você, para que você faça a diferença. E uma coisa que eu não tivesse aceitado, que as pessoas se chamassem de Jesus aqui, porque olha o seu nome, mas que nem é mais nem menos, irmãos. O nome de Jesus é sobre todos os nomes. Se eu for expulsar um demônio ali dentro, eu vou usar o nome de quem? Do meu chefe? Que ele não é dele esse nome. Então, às vezes eu até fico bravo com alguns irmãos ali, porque Jesus o quê? Eliezer e pronto, Jesus é só um. Se eu for repreender o demoniado ali, eu vou repreender para todo mundo ouvir. Sai em nome de Jesus. Mas não é o que vocês conhecem aqui não, é o Todo-Poderoso. Essa graça, essa ousadia tem que estar sobre nós, irmãos. E tem coisas que nós não temos que concordar. Olha que ele na escala de chefia dentro da empresa ali, ele é o segundo. Não estou preocupado se ele é chefe, deixa de ser chefe. Eu quero saber, irmãos, que o chefe dos chefes, o rei dos reis, senhor dos senhores, é o que eu sirvo, é Deus. Porque quem me colocou ali
reino do Senhor, não foi o homem. Eu estou preocupado com o homem de jeito nenhum. Claro que eu conversei com todo respeito, irmãos, jamais depreciando com qualquer palavra, mas na autoridade da palavra de Deus. E o homem, está certo. Se tornamos amigos, entre aspas, né? Porque como ele é desviado, irmãos, às vezes eu percebo que eu estou chegando, ele faz assim, eu fiz a minha parte, o que eu tinha que fazer eu fiz. Irmãos, nós temos que fazer a diferença. Eu vou esperar Deus chamar a minha atenção. Você está dentro de uma empresa, um monte de crente e tal, daí você fica aí, o quê? Mais um no meio da multidão? Seremos mais um no meio da multidão? Ou Deus vai ter que chamar a minha atenção, a nossa atenção, para nós fazermos a diferença aonde nós estamos? Seja dentro de casa, com familiares, seja com a vizinhança, seja dentro da própria igreja, seja qualquer lugar, nós temos que fazer a diferença, porque foi para isso que Ele nos chamou, para fazermos a diferença. E vou dizer, irmãos, isto é a obra de Deus. Às vezes nós achamos que a obra de Deus é estar dentro da igreja com alguma responsabilidade. Não, dentro da igreja nós estamos para adorar o Senhor, para louvar o Senhor e para aprender da sua palavra. Mas a obra de Deus é isso, é testificar o seu nome, testificar do seu poder, e as pessoas perceberem Deus, perceberem Cristo na situação, se envergonhar e voltar para os pés do Senhor. É isso que nós temos que fazer. E aí depois eu saio daqui e falei, meu Deus, eu fiz isso mesmo, né? Porque às vezes é isso, irmão, nós fazemos e ficamos falando, papai, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí, irmãos, eu não estou preocupado, porque uma coisa é certa, quando eu for embora, o que eu tinha que fazer eu fiz. Quando eu parti daqui, o que eu tinha que fazer eu fiz. Eu não soneguei a palavra de Deus, irmãos, nem nas minhas ações, nem naquilo que Ele me deu. Porque uma coisa, irmãos, é certa, Deus nos chamou para um propósito, e esse propósito eu tenho que buscar saber qual que é. Às vezes eu digo, os irmãos estão preocupados com alguma atribuição. Nós temos que se preocupar com o reino de Deus que está dentro de nós. O reino de Deus, sabe onde ele está? Dentro de nós. E Ele dentro de nós, Ele tem todo o domínio da minha vida. E se Ele tem, Senhor, é contigo, Senhor, faz a tua vontade. Me permita, irmãos, eu não vou me preocupar de acabar essa lição não, porque vocês sabem disso, né? Me permita dar um rápido testemunho aqui, porque é aquilo que eu digo, irmãos, as nossas ações é por meio de comunhão e fé. Então isso não é particularidade que Deus deu só para mim, Ele deu para a sua igreja, Ele deu para todos nós. Às vezes nós estamos atorados, às vezes nós estamos impregnados nos nossos afazeres, esquecemos dos afazeres de Deus. Eu lembro, pastor Jesus, uma vez, me sinto até falta, uma vez aqui, nós numa passagem de ano, nunca mais fizemos uma passagem de ano com vigília. Oh meu Deus, como eu sentia saudade, como eu sinto saudade. Fazíamos uma vez fizemos aqui, e eu trabalhava no transporte de valor. Transporte de valor, irmãos, eu enterrei muitos colegas. Eu enterrei colega, eu fui no velório de colega dentro de igreja, crente foi morto, cravado de bala. Como entender isso? Como entender Deus deixar que um crente seja cravado de bala e morra? Não me pergunte, eu não sei. Particularidade de Deus com os seus. Fui em velórios de crente, fui em velórios de colegas de trabalho. E sabe o que eu falava? Irmãos, eu pedi para entrar, para sair eu não vou. Porque sabe o que acontecia? Quando tinha algumas coisas assim, no transporte de valor, e morria algum colega, passava os colegas na mesa da gerência e jogava o crachá. Foi. E chegou de ir embora. Eu falei, eu não. Eu pedi para entrar, para sair, eu não. Agora quando eu sair, vai ser por permissão de Deus, aí eu não volto. E aí, irmãos, a gente fazia colégio ali na Zona Sul, ali perto do Cocai, onde nós tínhamos a nossa igreja do Cipramar, lá na beira da represa, os ricóios, o mercado ricói, a gente recolhia aqueles mercados. E aqueles mercados, irmãos, ali comunidade, entrar um carro de transporte de valor ali, o pessoal ficava de olho, os bandidos tentando maquinar. As tesoureiras, elas faziam assim, ó, quando nós chegávamos lá para fazer a coleta, elas tremiam. Elas falavam assim, eles falaram que quando vocês vierem aqui vai assaltar vocês. Falava assim, irmãos, me permita, mas é que
no dia que vocês não me veem aqui, você vai dizer, morreu um louco. Me permita, mas é com muita ousadia diante de Deus. Fala, filha, não se preocupa, nós chegamos aqui, vamos resolver o problema. Fica tranquilo. Para acalmar a jovem. Você sabe onde que o medo passava em mim? KM de distância. Nunca tive medo. Mas é algo interessante, irmãos. E aí, fazíamos isso, e a gente, como percebia esse pavor das pessoas, das tesoureiras serem assaltadas, eu tentava acalmar ela, mas eu ficava tranquilo. Até os meus colegas tinham medo de descer do carro com a calibre 12, e aí eu que tinha que coletar uma outra, não tá bom, olha, você vai pegar, e eu desço com ela. E eu descia, calma aí, você não é crente? Você andava com uma árvore desse tamanho? Eu pedi para entrar, porque quando eu entrei nessa empresa, eu entrei primeiro, depois eu conheci o Senhor. Lá dentro eu mantive o meu profissionalismo até o último dia, porque onde eu sou profissional. E aí, irmãos, deixa comigo, eu descia com ela, assim, vai você na frente. E aí a gente descia mostrando, quem quiser só mim, vem. Graças a Deus, nunca precisei dar um tiro, nunca. Deus é maravilhoso, nunca precisei. Mas aí, fechando, irmãos, da vigília que eu falei, nesse intervalo de pega aqui, pega ali, colegas meus foram assaltados e morreram onde esse pessoal reclamava que o bandido ia vir. Colegas meus foram e morreram. E Deus me deu o livramento. Aí, irmãos, eu cheguei aqui numa vigília, e aí eu contei isso que eu estou contando aqui agora, o que estava acontecendo. Eu estou contando aqui, alguns já sabem, já ouviram isso, mas eu estou contando para edificar aqueles que não ouviram, irmãos. E aí, numa vigília, eu comecei a contar de novo isso, porque eu não esqueço isso. Aqui já se passaram mais de 20 anos, e eu não esqueço. E aí, irmãos, eu contando aqui com muita alegria no meu coração, de ver a misericórdia e o livramento de Deus. Aí depois que eu contei, Deus usou um dos seus vasos, aqui dentro, ele tem os seus vasos ainda hoje, e ele falou assim, quando não era nem consagrado nessa época, quando o irmão estava contando acerca disso, Deus me mostrava em cima da sua cabeça uma mão grande, branquinha. Claro, agora a gente sai da frente, agora se eu já não ligava, não me preocupava, agora eu não ligo mesmo. Irmãos, imagina, você testemunhando de livramento de Deus e uma mão branca em cima da sua cabeça. Deus nos guardando e nos livrando, irmãos. Então, a graça e a ousadia que Ele nos dá, irmãos, de fazer alguma coisa, de não ter medo, irmãos, é o plano dele nas nossas vidas, é a presença dele nas nossas vidas, e aí nós fazemos com alegria, com tranquilidade, porque Ele é sobre nós, Ele é sobre as nossas vidas. Nós não partiremos aqui, irmãos, na véspera. Nós só partiremos desta vida no momento que o Senhor fala assim, chega, sobe cá. Antes disso, nós estaremos aqui, irmãos. Temendo quem? Mas calma aí. Aí alguém vai falar assim, vigia. Se eu fosse olhar para essa palavra, vigia, ora, irmãos, quantas coisas eu ouvi de crentes lá dentro. Eu falei, não, calma aí, eu vigio, olha sim, mas quem tem que vigiar é o capeta. Ele que vai ter que sair da minha frente em nome de Jesus, porque eu vou sobre ele em nome de Jesus. E é isso que Deus espera, porque Ele é nas nossas vidas. Aí eu digo, irmãos, será que nós precisamos de ser chamado a atenção de Deus para sermos como Deus quer que sejamos? E muitas das vezes ser chamado a atenção, Deus nos chama a atenção de que forma? Permite, irmãos, lutas, dificuldade, para que nós acordemos. Ei, levanta, irmãos, porque às vezes nós estamos ali, como que prostrado, descansando na sombra. Não, pastor, eu estou na sombra do Onipotente. Sai da sombra. Acomodado. Não, a obra quem faz é o pastor, a obra quem faz é a missionário. Não, a obra que Deus deixou para que seja realizada é através da igreja, e nós somos a igreja, irmãos. Então nós temos que levantar, despertar e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Antes de que Ele fale assim, você não está. As coisas das nossas vidas, e aí a gente vai pedir oração, a gente vai orar, a gente vai chorar. Quando de nós já não nos escondemos nos cantos da nossa compositor
Quem chora para Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima do crente e não agir. Ou seja, quem chora para Deus tem resposta. E quantos de nós já nos encostamos para chorar? E Deus que muitas das vezes permitiu aquilo para que nós fôssemos sim ali, irmãos, para o esconderijo conversar com Ele. Então, Deus, irmãos, Ele nos disciplina, como nos diz o texto ali. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama. Ele disciplina aquele que ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Ele me recebeu como filho, então eu estou aqui para poder ser corrigido pelo meu pai. Quem de nós não corrigimos os nossos filhos? Eu corrigi muitos dos meus filhos, irmãos. Eu disciplinei eles por disciplinas, mostrando etapa por etapa, irmãos. Ali nós mostramos muitas coisas. Temos resultado disso? Temos. Falta muita coisa? Também falta. Mas por que nós estamos ali disciplinando e repreendendo? Porque nós amamos os nossos filhos. Deus não é diferente para conosco. Sobre tudo, irmãos, e sobre a igreja, o que predomina é o seu amor. Porque tudo isso é pelo amor de Deus. É pelo amor que Ele tem por nós. Nós passamos pela adversidade por causa do amor de Deus. Passo a página, irmãos, eu costumo revisando dizendo de que a cadeia, e falo isso muito para o meu último agora, Mateus, porque às vezes ele tem alguns coleguinhas, toma cuidado com as parcerias, porque eu vou falar uma coisa para você. A misericórdia de Deus, sabe onde que ela predomina? Dentro de um hospital e dentro de uma cadeia para crente rebelde. É onde predomina, irmãos, a misericórdia de Deus. Se o homem crente rebelde cair dentro de um hospital e cair dentro de uma cadeia, foi a misericórdia de Deus. Agora, se ele descer a sepultura, aí cessou a misericórdia. E aí, irmãos, por isso que os melhores lugares para evangelizar é dentro dos hospitais, é dentro das cadeias. Eu tive poucas oportunidades de ir ao hospital em cadeia, irmãos, mas é os melhores lugares, porque lá sim, é onde o filho do crente chora e a mãe não vê, e ele lembra de tudo que ele fez de errado, e lá ele se torna crente. Pode ter certeza. O desviado chega da igreja e se torna crente, nem que for para sair de lá, mas ele se torna crente, porque lá ele passa pela moinha de Deus. É o que eu falo para alguns crentes rebeldes que eu conheço aí, desviado, irmãos. E isto, o que é isso aqui que eu estou passando para os irmãos? É o que Deus tem nas nossas vidas, de uma forma ou outra, para com cada um para fazer esse trabalho, que é levar o ritmo, e cada um de uma forma. Não repara a forma qual Deus me chamou, porque é assim, né? Esse tempo todo. Mas vamos lá. À medida que envelhecemos, nós já estamos terminando, reconhecemos que a disciplina de nossos pais era um meio necessário para nos manter fora de problemas. E começamos a entender que eles não nos corrigiram porque eles gostavam, mas porque eles nos amavam. É interessante, né, irmãos? Às vezes um pai severo, hoje não existe mais severidade, né, para com o filho. Me permitem, Mosias, a netinha, que severidade que tem com aquela criaturinha? Nenhuma, né? Não tem. Mas antigamente, nós, como era pequeno, nossos pais foram severos com nós. Foram severos. De forma que, irmãos, nós hoje somos quem somos, possivelmente pela severidade deles. E hoje, por haver essa forma severa de educar os filhos, é que nós vemos uma juventude, filhos de crentes, tudo desviados de madrugada, nos bares funk, sendo pais e mães prematuros. Por causa disso, faltou severidade. Nós invertemos a coisa. Nós demos amor. Nós deveríamos dar severidade porque amamos e esquecemos da severidade, para não dizer a vara. Vara, não digo, é bater, irmãos, correção. E aí, irmãos,
Quando que nós entendemos isso? Hoje eu entendo isso. À medida que envelhecemos, reconhecemos que a disciplina de nossos pais era um meio necessário para nos manter fora de problemas, e começamos a entender que eles não nos corrigiam porque eles gostavam, mas porque eles nos amavam. Então, por causa do amor, meu pai foi muito severo, irmãos, conosco. Nós éramos em 10, aí foi se perdendo um ou outro, ou seja, morrendo. E meu pai sempre foi severo, mas meu pai nunca deu testemunho, porque era um desviado, nunca deu testemunho. Mas ele mantinha um padrão de homem, pai criador. Nós nem sabíamos o que ele fazia de errado, porque ele não demonstrava, mas ele tinha sua disciplina dentro de casa. Irmãos, isso até o último dia em que ele caiu enfermo. E aí, irmãos, não vou caminhar mais, eu vou já encerrar, porque eu quero terminar dentro do horário. E depois na semana que vem nós vamos continuar. E aí vocês vão saber de primeira mão aqui. Sabe qual foi a palavra do meu pai? Eu, moleque grande, sem vergonha na cara, dando trabalho dentro de casa, com quantos anos? Já com mais de 20 anos, 21 anos mais ou menos. Meu pai chegou de mim, irmãos. Poderia ser até vergonhoso falar isso, mas eu louvo a Deus que meu pai não morreu desviado. Deus me deu a oportunidade de orar por ele e de reconciliar. Mas ele deu uma palavra que foi dura para mim, que no momento ela foi dura, mas depois eu entendi. Ele falou assim: olha, eu quero ver se vocês são um homem para fazer o que eu fiz, uma casa, uma mulher, e sustentar e manter essa casa. Sabe o que eu fazia? Eu batia a perna na rua, não fazia nada na rua, nem trabalhava direito. E ele veio com essa palavra dura que bateu lá no centro da minha alma, mesmo sem conhecer Cristo, mesmo sem conhecer a palavra, mas bateu lá no ego. E aí aquela palavra forte: eu quero ver se vocês vão ser como eu fui aqui, uma mulher, uma casa, constituir uma família e bancar ela. Se vocês não fizerem isso, vocês são para mim um saco de batata. Ponto. Irmão, um saco de batata doeu. Quando ele falou, doeu. Nossa. E aí foi um despertar. Irmãos, não demorou meses, acho que não demorou coisa de 2, 3 meses. Você sabe o que eu fiz? Eu peguei 3, aí eu estava namorando com aquela jovem lá atrás, já fazia alguns meses. Peguei 4 sacolinhas de mercado de roupa, postei lá na casa dela, fui morar lá, fui embora. E lá, irmãos, não tinha nem emprego, mas eu comecei a rolar daqui, dali para cá, consegui serviço, passei no curso, fiz curso de segurança e fui. Daquele dia em diante eu constituí uma família, casa, local de morar, irmãos, não parei até hoje, tudo por causa de uma palavra de alguém que eu sempre amei, meu pai. A palavra no primeiro momento foi dura, mas ela teve o seu efeito positivo. E aí, irmãos, depois eu voltei, de anos eu voltei com uma família constituída, e ele olhava aquilo, e eu voltei também convertido, ele olhava aquilo, ele ficava meio que, sabe, sem saber o que falar. O pastor, a gente teve a oportunidade de conhecer, fomos lá em casa, oramos por ele, fizemos culto em casa, mas quando eu voltei, e aí começamos a se relacionar de novo, porque não perdemos o contato, mas se relacionar de uma forma diferente, porque agora eu vim com aquela visão de que meu pai precisa de Cristo, estava afastado há mais de 40 anos, e aí voltei com esse intuito, e ele falou assim: não, eu sei que eu tenho que voltar, eu sei que eu tenho que retornar, eu sei que o que aconteceu, no tempo que aconteceu, era para mim ter tido uma visão melhor, mas eu peguei e recuei. Pois é, então a oportunidade é essa, e eu fiquei ali, até o dia que ele caiu de cama, e voltei, conversei com ele, e no que eu conversei, eu lembrei ele, falei: pai, lembra daquele dia que o senhor falou assim para mim? Eu quero agradecer a Deus pela vida do senhor, por você ter falado daquele jeito, porque aquela fala me tornou um homem, eu me tornei um homem por causa daquela fala. E aí, irmãos, conversando, e aí fiz o apelo para ele, conversei com ele, ele não estava bem, ele estava com sérios problemas, né? O senhor quer reconciliar? Por quê? O senhor falava que se reconciliasse ia voltar para a igreja, ia ser como deveria ser. O senhor não vai conseguir voltar para a igreja, você não está conseguindo nem andar direito, não tem quem te ajuda. Reconcilia-se com o Senhor.
deixa que o restante Deus é que vai fazer na sua vida. Não se preocupa com a igreja. Tá bom, eu quero. Aí eu fui lá, depois de conversar, orei por ele. Não demorou um mês. Foi embora. Eu tenho certeza que eu vou ver meu pai na eternidade, irmãos. Mas olha, toda a severidade que ele teve para comigo, irmãos, e até essa última palavra, eu não morri. Eu não morri. E sim, eu tive vida, porque ali foi como que se Deus falasse assim, ó, acorda esse desprovido da minha graça. E foi com palavras duras, irmãos. E aí eu acordei, e aí estou acordado até hoje. E Deus espera que nós não venhamos cochear, irmãos, ou cochilar no sono da indolência, porque as coisas hoje somam tudo para que nós voltemos a quem éramos. Temos que lembrar que a forma que Deus nos chamou, a forma que Ele permitiu muitas coisas nas nossas vidas, foi para mostrar a obra que Ele tem a realizar nas nossas vidas e por intermédio dela. Isso, irmãos, é a minha experiência, cada um de nós temos a nossa. E Ele não nos chamou para ficarmos plantados dentro de uma igreja, e sim, quando chegarmos aqui, adorar o seu nome, reconhecer o seu grandioso nome e poder, e aí lá fora testificar de que é Deus, de que a obra que Ele fez nas nossas vidas, irmãos, ela tem muito ainda a ser realizada por intermédio de nós, porque Deus nos confiou, e agora nós temos que colocar, irmãos, em prática aquilo que Ele nos confiou, que foi a sua palavra. Então, amados, nós vamos continuar na semana que vem, ainda tem bastante comida aqui, mas é para nós entendermos que, irmãos, a severidade de Deus para com o seu povo é porque Ele ama. Ele ama o seu povo. A igreja hoje, ela não passará de uma forma diferente do povo de Deus. Só que hoje nós não temos uma igreja, irmãos, diríamos aí como que Cristo sendo cabeça, uma igreja cristocêntrica. Falta uma igreja cristocêntrica. E quando a igreja ela for cristocêntrica, sabe de uma coisa? Ela vai andar de conformidade à vontade do Senhor. E aí, irmãos, muitas das coisas que dentro dela está fora do contexto de Deus vai sair, porque o que vai predominar é a palavra. E esta igreja, irmãos, ela não coincide só dessas quatro paredes aqui, não, em nosso comportamento, e sim na individualidade de cada um diante do chamado que Deus tem. Ou seja, quando nós sairmos daqui, nós continuamos como igreja. Então, onde nós chegarmos, nós somos igreja. Então, quando eu questionava, falava dos meus colegas de serviço, eu falava, meu Deus, aí às vezes um ímpio ou outro, porque lá eu tenho um espírito, eu tenho um macumbeiro, e todo mundo olha para mim, e às vezes um colega ou outro fala assim, tem um mago? O mago entra aqui, entra calado e sai mudo, porque não tem como você compactuar nenhum tipo de conversa, e eu tenho às vezes cliente gargalhando, concordando, meu Deus, aí irmãos, às vezes eu fico falando, meu Deus, me permite, irmãos, às vezes eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu digo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui ainda como igreja? É que Deus tem alguma coisa a realizar por intermédio de nós. Nós temos que continuar sendo sal da terra, luz do mundo. Então, eu pergunto e eu respondo. Ou seja, porque é isso? Meu Deus, é a palavra de Isaías, né? Sabe? No meio de um povo impuro e de impuros lábios ali, e Deus falou com ele, quem agiu por nós? Então nós temos que, irmãos, em nome do Senhor, fazer a diferença. O chamado de Deus nas nossas vidas é para fazermos a diferença, e por isso que muitas das vezes Ele nos disciplina, porque Ele nos ama e quer que nós façamos a diferença, dentro da nossa casa, em principal com os nossos, e daí para frente, irmãos, a obra ela não para. Deus abençoe, em nome de Jesus, irmão, nós vamos nos colocar em pé, vamos agradecer a Deus por esta noite. Amanhã, é isso mesmo, irmã Ana Elizabeth? Amanhã às 20 horas ali na casa da nossa irmã, é a irmã Dalita? É a irmã Dalita. Aí a irmã fala assim, fala assim, em nome de Jesus, mesmo que fosse em nome de Jesus, a irmã Dalita. Se não der um estado de atenção maluco aí, com certeza nós estaremos lá para louvar o Senhor dentro daquele lar. E nosso próximo encontro, às 9 horas da manhã, irmãos, na ceia do Senhor, aqui nessa casa de oração. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Vamos agradecer a Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e que nós possamos perseverar
diante da presença do Senhor. Aquele que precisa de oração, dá um sinal com a sua mão. Nosso Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós te agradecemos por estar aqui nesta noite, louvando e bendizendo ao teu santo nome. Estas mãos erguidas, cada um dos teus filhos tem um pedido que coloca diante do Senhor. Pai, traz a resposta segundo as multidões das tuas misericórdias. Eu creio que o Senhor conhece e sabe, Senhor, no particular, a luta e a dificuldade de cada um, e tenho certeza que o Senhor tem a resposta no momento certo. Responde para a tua glória, Senhor, e confirma a petição do teu Filho. Despede-nos em paz, leva-nos guardados e protegidos debaixo das tuas mãos potentes, e que a tua boa palavra, Pai, dia a dia, ela dentro de nós venha nos constranger a ponto de nos aproximarmos ainda mais do Senhor e nos colocarmos à disposição para sermos instrumentos e vasos nas tuas mãos. É a bênção que nós estamos te pedindo aqui nesta noite, com ações de graças, em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina hoje e para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus, eu recebo. O amor de Deus, Eu recebo. a comunhão e as consolações do Espírito Santo, Eu recebo. seja com todos nós aqui nessa noite, com todo o povo de Deus até aí todos dizem. Amém.